Bom dia, bom dia, bom dia. 17º dia de devocional. Que alegria. Sejam bem-vindos. O pessoal vai chegando, vai entrando. Hoje fomos agraciados em mais um dia de devocional com um barulhinho de chuva. Estamos com um fundinho de chuva. São Paulo tá fazendo bastante frio e tá chovendo. Então a gente vai ter mais uma live aí com barulhinho de chuva. Vai adentrando aqui, já vai dando seu like, já vai curtindo, vai enviando para as pessoas nesse momento, né? Ó. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Seja bem-vindo a mim, sejam bem-vindos. O pessoal vai entrando, né? Ó. Que eu conseguir cantar todas as vezes quebrantada. Só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. É isso que nós iremos falar hoje, do planejamento humano e a soberania de Deus. Que o homem faz planos, mas quem executa, quem realmente determina o resultado é o Senhor. E que felicidade, sejam bem-vindos, já vão acordando esses dedinhos aí, chamem mais pessoas. Eu costumo falar que aqui nós não somos do mundo, mas estamos dentro de uma plataforma que pertence a esse mundo. Então nós somos o objeto de justiça e de transformação na vida dessas pessoas. E a forma que a gente tem para fazer isso, bom dia, Carlos, seja bem-vindo, é curtindo e compartilhando. É a forma que você também pode abençoar a minha vida. Isso aqui é um algoritmo e ele entende não somente o que a gente está escrevendo, não é o que a gente está escrevendo, mas são as nossas ações aqui dentro. Então você contar, você, na verdade, digitar, você compartilhar, você curtir, é uma forma que você tá falando, essa live é relevante, essa live merece ser assistida por mais pessoas, esse conteúdo aqui merece ter mais pessoas envolvidas e mais pessoas assistindo. Então, é uma forma que você pode aqui abençoar não somente a minha vida, mas o reino, né? E a gente tá aprendendo justamente sobre sabedoria. Sabedoria inclui também sermos pessoas justas, e a justiça de Deus é executada de que forma aqui na Terra? Através das pessoas, através das nossas vidas. Então, que sejamos agentes de transformar outras vidas. A gente não pode só reclamar se a gente não promove essa transformação. Então, eu peço pra você, curte. Vamos hoje bater recorde de curtida. Também agradeço as pessoas que me ajudam nas metas da live. Eu não costumo falar muito, mas eu vou começar a agradecer, a retribuir de alguma forma as pessoas aqui que têm me ajudado a bater as metas na live, tá bom? Para quem tá aqui a primeira vez ou para quem já é de casa, nós estamos fazendo um propósito de 31 dias lendo Provérbios. É um capítulo por dia. E nós estamos no 17º dia, porém nós estamos lendo o 16º capítulo. Obrigada, Fê, pelo presente. Deus abençoe sua vida. Como que funciona isso? No primeiro dia, nós especificamente não lemos o capítulo, nós fizemos uma introdução. Então, o primeiro dia não foi para ler o primeiro capítulo. Por isso que nós estamos um dia à frente e um versículo atrás. Sempre assim. Um dia à frente e um capítulo atrás. Um dia à frente e um capítulo atrás. Justamente por isso. E no último dia, provavelmente, para fechar os 31 dias, eu vou ler 2 capítulos. Mas é um propósito que Deus colocou no meu coração. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo. É um propósito que Deus colocou no meu coração e eu tenho recebido tantas mensagens. Lúcia, seja bem-vinda. Tantas mensagens de pessoas dizendo que através desse propósito tá tendo um novo relacionamento com Deus. Mi também seja bem-vinda, tá sempre aqui com a gente. E tem tido uma transformação. E que bom, porque assim tem sido muito bom pra minha vida também. Eu sempre falo que talvez eu acho que se eu nunca li Provérbios de uma forma como eu tenho lido, sabe? Eu acho que eu nunca me aprofundei tanto em algo, porque aqui tem sido 2 vezes, né? É um momento que eu faço minha devocional sozinha, eu e Helena, Deus vai ministrando ali coisas pra minha vida particular.
E o momento que eu faço aqui com vocês, compartilhando algumas anotações, porque é importante também você entender que o seu momento de devocional, Deus vai ministrar coisas no seu coração e que nem todas precisam ser compartilhadas. E quando nós estamos em conjunto, Ele é nosso Pai, e em nosso Pai Ele vai trazer coisas que vai corroborar para abençoar em um todo, não é só individual. Ele chama um povo, Ele chama uma família, Ele não trata somente em coletivo, especificamente, de algo individual. Então ali ele vai ministrando, então vai pegando aqui as sementes que vai sendo plantada, vai anotando, sempre falo, caneta e papel na mão e Bíblia aberta. Não existe silêncio de Deus quando nós estamos com a nossa Bíblia aberta, não existe, tá bom? Para quem não esteve ontem, nós aprendemos muitas coisas especiais. Nós aprendemos o valor da gente ter o controle emocional, da gente conhecer as nossas emoções, da gente dominar as nossas emoções. Por quê? Através do momento que você conhece, do momento que você domina essas emoções, você não é manipulado, você não é nada, e você também consegue ter a sabedoria de que palavras colocar, na intensidade que colocar, da forma que colocar, para tudo que você for fazer. Então, é importante essa inteligência emocional. A gente também aprendeu que a instrução é um instrumento de formação de caráter. E também aprendemos anteriormente, no verso 14, que a disciplina é exatamente a expressão de amor de Deus por nós. Um pai só disciplina aquele que ama, né? Uma mãe só disciplina aqueles filhos que eles amam, exatamente. Aprendemos também, deixa eu ver o que mais, que quem se ira facilmente, não controla suas emoções, provoca brigas desnecessárias. Também ele falou sobre a mulher insensata, que é aquela que toda hora fica arrumando uma desculpa, uma briga, e como é chato e horrível viver com pessoas assim, que tudo elas procuram um motivo para brigar. Então é complicado. É você realmente olhar pro dia e ver o dia de uma forma diferente, né? Exatamente, estar com o coração ali em Deus, porque você sabe que Deus está controlando exatamente tudo. Entendemos também o valor da gente procurar conselhos para as pessoas realmente certas. Não adianta você procurar conselho em lugares errados. Procure conselho em pessoas que realmente vivam o que você está vivendo, estão passando pelo que você está passando. Por quê? Essas pessoas, elas adquiriram... É como se fosse uma patente de Deus. Por exemplo, uma pessoa que ela já passou por um divórcio, ou um pastor também, que é autorizado para isso, ele vai poder te dar um conselho muito maior do que eu, que sou solteira e não consigo te auxiliar nisso. Eu sempre gosto de colocar esse exemplo porque muitas mulheres, às vezes casadas, vêm me pedir conselhos. Claro que eu sempre vou me pautar na Bíblia, mas tem algo mais profundo que ali é somente realmente quem já passa por isso, quem tem experiência, que vai te dar um conselho mais aprofundado em relação a isso, tá bom? O que mais que nós aprendemos? E que aprendemos também que quem rejeita a disciplina, gente, prejudica a si mesmo. O Senhor, Ele disciplina porque Ele nos ama. Tá bom? Quem quiser também acompanhar todas as devocionais, o link na bio, tá lá o linkzinho no meu canal do YouTube, lá tem todas as devocionais, então você pode ficar a par de todas as devocionais. Obrigada, Dina, Deus abençoe sua vida pelo presente. Então, todas as devocionais vai estar lá, também tem playlists novas lá, entrevistas com o Dr. Feijão, já falei pra vocês que é uma entrevista maravilhosa, depois tirem um tempo e assiste. Tem os fundamentos da fé, tudo que um cristão precisa saber. Eu sempre falo que a leitura sequencial é uma leitura muito importante. Obrigada, Simone, pelo presente, Deus abençoe. A leitura sequencial é algo extremamente importante. A leitura temática, que é essa que a gente está fazendo, também é importante, mas tem fundamentos, tem coisas que nós precisamos saber. São os fundamentos que eu falo da fé. Então, tem coisas que a gente precisa saber. Céu, inferno, quem é Jesus, quem é Deus, batismo, Santa Ceia, todas essas questões. Claro que são ensinamentos muito rápidos, gente, porque são introdutórios. Ali é pra você ter uma noção e você se aprofundar. Mas são ensinamentos que você precisa ter, tá bom? E aí, se você quiser ficar mais a par, é só clicar no link que tá na minha bio, depois que terminar a live, e ir pra lá, que eu tenho certeza que vai abençoar muito, muito, muito a sua vida. Amém? Quem tá aqui pela primeira vez, coloca aqui eu nos comentários. Sei que hoje tá mais friozinho, né? Hoje é um dia que tem menos pessoas na live, mas quem tá aqui pela primeira vez? Eu sempre gosto. Edivaldo, né? Edivaldo Xavier, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. 7 que lugar? Ó, já tem gente pela primeira vez. Os veteranos já estão cansados de saber. Tem gente aqui que é veterana e já tá cansada de saber, ó.
das corzinhas. Barretos, São Paulo. Bênção. Deus abençoe sua vida. Seja muito bem-vindo, viu? Aqui a gente faz devocional. Então, eu sempre falo, não consegue fazer devocional quem às vezes não achou um método, uma forma. Janete, seja bem-vinda. Quem não achou uma forma. Eu sempre gosto de dar essas dicas para justamente transformar a devocional de vocês. Porque esse momento, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida, viu? Esse momento aqui é o momento mais especial do nosso dia. É o momento que a gente está entregando a primícia. Então, quando a gente entrega o nosso dia, todo o nosso dia ele muda, né? As circunstâncias, elas não têm poder sobre nós. A gente vai aprender sobre isso também. Então, eu sempre falo, tenha caneta e papel na mão. Pode ser sulfite mesmo, caneta vermelha. As coresinhas aqui que eu sempre gosto de utilizar, porque justamente a gente trabalha os 5 sentidos, o lúdico, o visual. Tudo que é importante eu anoto, fala de outras pessoas, versículos de sabedoria, sobre sabedoria, versículos que eu quero decorar, o que são fácil, várias repetições. E aqui é a mais importante, que é a fala de Jesus e Deus, que são imutáveis, são eternas e eu preciso saber. Então eu sempre gosto de deixar destacada para quando eu passar pela Bíblia, eu dar uma lida ali para ela ficar fixada na minha cabeça. Então todas as vezes que eu vejo essa cor da minha Bíblia, eu sei que são falas que eu preciso ter, né? Feito esse disclaimer, que eu sei que é um pouco mais chatinho esse começo, né? Mas eu gosto de sempre passar. Eu peço que você já sente aí, você respire, pega caneta e papel, se possível, pega um pouquinho de água e vamos para a parte mais especial, que é a nossa devocional. Nós hoje iremos ler o capítulo 16, eu sempre gosto de ler o capítulo primeiro e depois a gente começa discorrendo um por um, tá bom? Bom dia, Carlinhos, seja bem-vindo, viu? Deus abençoe a vida de vocês. E já falo, acordem os dedinhos de vocês, gente, preciso muito de vocês. Aqui não tem como eu fazer essa devocional sozinha. Aqui tem as ferramentas e a gente precisa utilizar. Compartilhe para o máximo de gente, compartilhe para os seus 10 primeiros contatos. Vamos aqui já chegar ao máximo de curtida. Ativem também o Hurt Me. Para quem ativou o Hurt Me, tem figurinha especial para vocês. Depois vocês olham lá, tá? Tem umas figurinhas que eu coloquei lá para vocês, que é justamente do pessoal do Hurt Me. Veja se já tá disponível, tá bom? Então fechem os olhos e vamos começar mais uma live. Senhor, obrigada. Obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede de mais um dia. E que dia especial, Senhor, que o Senhor nos contempla não somente com esse momento de devocional, mas com esse barulhinho de chuva, que realmente é um barulhinho que acalma a nossa mente, mas que nos diz que é um momento que a gente pode aproveitar daquilo que o Senhor dá para nós. Porque a terra precisa de chuva para produzir o alimento, a terra precisa também desse momento, Senhor. Então nós te agradecemos quantos lugares estão com sequidão e hoje nós podemos contemplar da tua chuva, Pai. Obrigada porque se nós levantamos, se nós acordamos, se nós podemos tomar um banho, se nós já estamos passando um cafezinho ou nos preparando para ir trabalhar, Senhor, é porque o Senhor permitiu. Nada adiantaria a gente fazer milhares de coisas se não fosse pela tua permissão. Não adianta nem a gente achar que a gente tá aqui por causa de mim, Helena, por causa de outras pessoas, porque o único motivo que nos faz acordar 6 horas da manhã, Senhor, para ler da tua palavra é o Senhor. É que nós entendemos o chamado que o Senhor colocou no nosso coração, que nós entendemos para que o Senhor nos chamou. Então, estabeleça em nós os teus decretos, os teus desígnios e eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a tua boa palavra, para ouvir o teu ensinamento. Recebe esse estudo como um culto de adoração a ti, Senhor, porque nós entendemos que não tem como a gente passar por uma vida sendo autossuficientes ao ponto de nós não adquirirmos de ti a verdadeira sabedoria que é plena, e nós só alcançamos ela quando nós temos um relacionamento estritamente contigo. Então, muito obrigada, fala conosco, fala com teu povo, usa a minha vida, que não seja eu, que não sejam as minhas palavras, que tudo de bom que tiver nessa live reflita a tua glória, que de mim não tem absolutamente nada, sou pobre, pecadora, falha, que diminua Helena, que diminua aqui as minhas palavras, mas que estabeleça as tuas palavras, os teus decretos e os teus desígnios. Nós já te agradecemos, crendo de que o Senhor já falou e já respondeu e já reverberou o que precisa reverberar no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém, 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 amém. Bora lá, gente. Verso 16, já digita aí amém, hein? Já vem aqui nos comentários em peso e nos ajuda aí nas curtidas.
É da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções de cada um. Confie ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com um propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Aqui é a soberania de Deus, né? Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Certamente, obrigada, Chadinho, Deus abençoe sua vida. Certamente serão castigados. Amor e fidelidade fazem parte da expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor que dirige os passos. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. O Senhor exige balanças e pesos exatos. Ele determina padrões de imparcialidade. A maldade é detestável para o rei, pois o seu governo é estabelecido sobre a justiça. O rei se agrada de palavras que vêm dos lábios justos e ama quem fala o que é certo. A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, há vida. Seu favor refresca como a chuva de primavera. Aí, ó. Sabedoria a gente tá vendo, né? Como que você analisa uma autoridade? Sabedoria é a base dela. Vê se essa autoridade é sábia. Se não for, já pode descartar. É melhor adquirir sabedoria que ouro. É melhor obter discernimento do que prata. O caminho dos justos afasta o mal. Quem segue esse caminho está seguro. O orgulho precede a destruição. A arrogância precede a queda. É melhor viver humildemente com os pobres que repartir os despojos com os orgulhosos. Gente, o barulho da chuva tá muito alto? Fala aqui pra mim se tiver muito alto que eu fecho ali mais. Eu tento abafar um pouco mais. É melhor viver humildemente com os pobres do que repartir o despojo com os orgulhosos. Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. O sábio é conhecido por seu discernimento. Palavras agradáveis são convincentes. A sensatez é a fonte da vida para quem a possui, mas é desperdício disciplinar os insensatos. Da mente sábia vem conselhos sábios. As palavras dos sábios são convincentes. As palavras bondosas são como mel, doces para a alma e agradável para o corpo. Há caminhos que a pessoa considera corretos. A gente já leu sobre isso, né? 14. Mas levam à estrada de morte. É bom que os trabalhadores tenham apetite. Estômago vazio os impulsiona. A pessoa sem caráter, ela cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. O perverso semeia discórdia. O difamador separa até os melhores amigos. A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Com os olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal. Com um sorriso malicioso põe em prática. Os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. As pessoas podem lançar sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glória a Deus. Eita, coisa... Ai, é muito lindo, gente. Só de ler a palavra, ela já produz o efeito que poderia produzir, né? Só de ler isso aqui, eu já nem precisava falar mais nada, né? Mas, como eu sempre falo, eu gosto de ter algumas anotaçõezinhas. Eu gosto muito de anotar, então... Quem sempre tem me pedido, eu tenho mandado, tá, gente? Então, aqui a gente não gosta de reter nada, porque a gente já aprendeu que o sábio, ele adquire o conhecimento e ele não gosta de reter, ele gosta de passar esse conhecimento. Então, se você quer saber se você tem sabedoria, você gosta de estudar, gosta de ter conhecimento, gosta de compartilhar, é isso mesmo, tá no caminho certo, tá? E aqui a gente começa falando sobre planejamento humano e resposta divina. Ele começa, é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A Bíblia, ela nos incentiva a fazer plano, né? Ela não vai condenar aqui, faça planos, mas ela faz um porém. Mas faça planos com prudência, porque você pode estruturar, você pode fazer absolutamente tudo, mas só quem realiza a concretização desses planos aqui, gente, é o Senhor. Vamos colocar um exemplo aqui. A mulher, ela não sabe que ela tá grávida, ela descobre
Porque ela pode fazer o planejamento de ter uma gravidez, ela pode cuidar ali do período fértil dela, ela pode cuidar de tudo ali com seu esposo. Mas só quem garante uma gravidez segura, tranquila, não são os médicos, não são absolutamente ninguém. É o Senhor. Porque a palavra fala que, né, desde o ventre ele vai tecendo. A mulher não sabe como que forma ali um coração, em que momento, de que forma é formado. Ela vai tendo ali noção das semanas, do que está sendo formado, mas ela não sabe como está sendo formado. E aqui está a soberania de Deus, né? No oculto fui formado. Então, aqui entra a soberania do Senhor, que o homem ele pode fazer planos. E você deve, mas é só quem garante o resultado final da concretização desses planos, desses sonhos, é o Senhor. Gente, escreve aqui pra mim, só me dá um feedback. Tá muito o barulho da chuva? Dá pra vocês ouvirem? Escreve aqui, só pra eu saber. Tá muito ou não tá? Tranquilo? Bom dia, tá tranquilo? Acho que tá chegando com delay pra vocês, né? Tá, que aqui pra mim tá bastante. Vão me avisando aí, tá bom? Tá de boa? Fechou. Então, assim, planejar, a gente tem que fazer. A gente tem que planejar mesmo. Só que a gente tem que entender que todos esses nossos planos é o Senhor que vai concretizar. E essa é a importância da gente entender, e não somente entender, mas fazer esses planos e apresentar ao Senhor. Porque quantas das vezes, e eu já falei sobre isso, né? A gente faz planos e a gente se frustra justamente porque a gente confia na capacidade dos nossos recursos ou nas nossas competências, nas nossas habilidades, né? Então, a gente tem que entender que é o Senhor que garante a vitória desses planos que nós exatamente executamos, né? E aí ele continua falando. Aqui também, ó, se você pegar é da natureza humana e fazer planos, a resposta vem do Senhor, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, ó. Cadê? No 21:2. Aqui, eu acho que é no 21:2 também que ele fala, mas, enfim, é do Senhor a resposta. E ele continua no 2. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina as intenções. Agora é do 21:2. Aqui, ó. 21:2, cadê? Ainda que as pessoas se considerem corretas, é o Senhor que examina o coração delas. Por quê? O Senhor, ele vê as intenções por trás das ações. A gente não consegue contemplar. E eu quero discorrer aqui e passear um pouquinho com vocês para a gente entender que a soberania de Deus, ela é tão grandiosa e ela é tão específica que nós, eu sempre falo dos 5 sentidos, né? E como que o sentido, ele muitas vezes pode até nos enganar. Obrigada, viu, Cris, pelo presente. Por quê? A gente fica muito ali pelo visual, ele fica muito ali entretido. Por que muitos homens são levados ao erro e muitas mulheres também? Porque a gente vê só o externo, né? A gente só fica focando ali naquela capa. E o Senhor não, ele conhece as motivações intensas. Quando a gente vai aqui, ó, por exemplo, em Gênesis, vamos lá para Gênesis 8. Vamos ver o que Gênesis 8 fala. Gênesis 8. O aroma do sacrifício agradou o Senhor, que disse consigo, nunca mais... Peraí. Exatamente essa, né? Sim. 8 do 21, gente. O aroma do sacrifício agradou o Senhor, que disse consigo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano, embora todos os seus pensamentos, tá chovendo, Leia, e seus propósitos se inclinem para o mal desde a infância. Lembra que a gente estudou aqui algum tempo atrás, falando sobre a criança? Que a criança, ela já nasce um pecadorzinho nato? Já nasce com o coração voltado para a maldade, para as coisinhas. A outra criança pega o brinquedinho dela, ela já vai lá e já quer bater na criança. Então, assim, já nasce, por quê? O seu coração já está inclinado para o mal desde a infância. E por isso que eu sempre sou a favor dos pais estarem ali educando, estarem moldando aquele caráter. Sou a favor da criança congregar junto com os pais, não botar em escolinha,
no sentido de aprender ali, ó, porque ela vai ser uma esponja para ver exatamente tudo. Então, isso é muito importante. E aqui ele já mostra, né, a inclinação do nosso coração para o mal. Então, o Senhor vai examinar essas inclinações. Aí, 1 Samuel, gente, vai mostrar isso pra gente. Vamos lá em 1 Samuel. 1 Samuel 13, 14. Ele fala assim, ó. Olha que legal. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. E essa profecia aqui era a respeito de Davi, não era a respeito de Jonatas, né? O Senhor rejeitou Saul, e não só Saul, mas toda a dinastia do Senhor, porque ele já havia escolhido um homem, não era por aparência, era um homem que tinha um coração segundo o dele, o coração que o Senhor queria. Então, assim, o Senhor ele já conhecia as intenções de Saul. E a gente vê aqui, ó, na frente, por quê? No meio de uma batalha, gente, ele precisava de um homem corajoso, e Saul era medroso, ó. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Saul era medroso. Para o que Deus precisava, ele precisava de um homem valente, de um homem corajoso, hein? E quantas vezes a gente é medroso para fazer tantas coisas, para falar tantas coisas? Hoje em dia, eu tenho visto pessoas, até uma live que eu participei um tempo atrás, quantas pessoas medrosas, quantas pessoas que não estão dispostas a se expor mesmo em prol de Cristo, a falar verdades, mas é claro que eu sempre falo aqui, verdades são palavras agradáveis, mas que ela traz verdade e traz peso, não é porque ela vem para machucar, ela traz exortação até com amor, e a gente precisa falar. O mundo, ele tá necessitado de ouvir essas verdades absolutas, não que vem do nosso coração, mas é da palavra. E assim, é também a gente importante entender que só, gente, se eu lesse essa Bíblia aqui, muitas pessoas aqui ficariam escandalizadas, porque a Bíblia é para confrontar mesmo. E aí, por que muitas pessoas querem tirar isso daqui? Porque traz confronto, não é um livro de alta ajuda, é um livro onde a gente vê a ajuda vindo do alto mesmo. E aí muitas pessoas não querem esse livro, muitas pessoas não querem as palavras desse livro, porque justamente vai trazer confronto. E aí o Senhor fala, olha, eu não estou examinando como vocês examinam, vocês visam a aparência, se a pessoa está vestida de linho fino, se a pessoa tem um Instagram que ela viajou por muitos lugares, se a pessoa posta que está comendo nos melhores restaurantes, você vai falar que Deus é na vida dessa pessoa. Mas eu não julgo da forma como você julga. Eu vou escolher conforme o coração, coisas que você nem vê. Não só o coração, mas a intenção que chega antes. O pensamento que chega antes, a palavra que chega antes. Enquanto vocês estão julgando aí pela aparência, eu estou escolhendo um rei que não vai me decepcionar lá na frente, que na hora que eu precisar, que ele seja corajoso, valente. E coragem, gente, não é você sair quebrando tudo. Coragem é você ter firmeza de espírito frente às batalhas. E ele sabia que o rei que ele iria escolher era justamente ele. Ele poderia ser pequeno em estatura, mas grandioso de coragem. Não tô falando aqui que ele era perfeito. A gente viu que ele errou muito. Mas mediante a isso, mesmo assim, ele foi um homem segundo o coração do Senhor. Então, e ele continua falando, né? Aqui no 16, a gente leu 1 Samuel 13, 14. Agora vamos ler 1 Samuel 13, 14 agora, peraí. É tanta coisa aqui nessa Bíblia, gente, vocês têm noção. 16. Quando chegaram, olha que legal, eu amo essa parte. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza esse é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel, não julgue pela aparência, não julgue pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano a vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração profundamente, né? Então, olha como que o Senhor, ele examina principalmente as motivações do coração, porque quando a gente vai ver depois lá na frente, no 17,
a gente vê Eliabe, a gente vê as motivações de Eliabe. Então, quando ele vai lá para ungir um rei, ele olha pela aparência. Ah, o filho mais bonito, o filho mais gracioso. E o Senhor fala, não é esse. Não é esse que eu quero, não julgue pela aparência. Não foi esse que eu escolhi. E depois, a própria palavra mostra por que o Senhor não escolheu. Olha a motivação. Eliabe ficou ressentido. Quando Davi vai lá, chegar e ver quem tá afrontando, ele fala assim, ó. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou, o que você tá fazendo aqui? Você não deveria estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço a sua arrogância e suas más intenções, você quer apenas ver a batalha. Por que ele ficou ressentido? Porque Davi havia sido ungido rei e ele não. O Senhor, antes mesmo de honrar, ele viu quem estava lá, ó, nos bastidores. Quantas pessoas a gente fica julgando pela aparência e não conhece os bastidores da pessoa, não conhece ali o íntimo e o profundo dessas pessoas. E como o Senhor sempre fala pra gente valorizar isso. Eu sempre falo, e assim, eu sei que essas pessoas estão entregues e Deus, ele dá líderes conforme o coração das pessoas. Não tem como a gente fugir disso. Mas eu sempre fico muito chateada quando eu vejo essas lives desses pseudos profetas, né? E um monte de gente entregando presente, um monte de gente comentando. Aí tem assim, ó, revelação e um pix. E eu falo assim, Senhor, como que essas pessoas se deixam levar nesse nível? Nesse nível de burrice? E aí o Senhor fala, não, mas já estão entregues. Mas mesmo assim isso me entristece porque se eu sou ser humana, pecadora, falha, eu fico entristecida, imagina o Senhor que vê essas pessoas exatamente sendo levada, é um guia cego guiando outro cego. Tem como dar um resultado bom, gente? Os dois estão indo para um precipício, para um abismo profundo e vai cair, não tem como. Ah, Helena, você está julgando? Sim, não é pela aparência, é mediante justiça reta. Aonde que a palavra está falando que você, para ter uma profecia, você tem que pagar um pix por isso, gente? Pelo amor de Deus. Em nome de Jesus. Então, assim, é muito complicado. E o Senhor vem mostrando, gente, dando realmente, assim, claramente pra gente fazer a distinção. Não julguem por aparência. Não julguem pela pessoa aparentar ter uma vida que não tem. E a gente tem visto. Porque que muitos... Obrigada, Vá. Porque que muitas pessoas hoje em dia têm caído. Porque o Senhor, ele é fiel e ele é zeloso com a palavra dele. Ele continua sendo zeloso. Não se deixe escarnecer, de Deus ninguém se zomba. Daquelas pessoas que estão ministrando em cima dos altares, e tendo uma vida de promiscuidade, colocando a mão em cima da cabeça de outras pessoas e preso no pecado da pornografia. Gente, não se deixe se escarnecer. Não se deixe. Eu sei que isso me entristece, mas o juízo vai vir. Mas aqui o Senhor nos alerta, né? Não julguem pela aparência. Nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. E ele vem falando aqui, em Lucas 16:15, ele fala assim, ó. Vem falando dos fariseus, né? Então ele disse, vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável, abominável aos olhos de Deus. Então, é realmente o que você vê o mundo valorizando, vá ao contrário. Geralmente o que o mundo valoriza, status, fama, poder, a palavra vai nos direcionando para outro caminho. A gente sempre tem que olhar. Quer olhar se você está na direção certa? Olha a direção que o mundo tá, vá ao oposto. O caminho continua sendo estreito. Não tem essa de caminho vai ser largo, porta vai ser larga, porque não vai, gente. Não vai. Ainda o caminho é estreito. E o Senhor, ele contempla até as nossas boas e más intenções. E tem acreditado, né? De boa intenção o inferno tá cheio. Não é assim que diz aquele ditado? De boa intenção o inferno tá cheio. Então, a gente tem que olhar mesmo as ações. O discurso tem que estar ali, ó. Tem que estar um caminhando junto com o outro. Não adianta. Se você fala A e você faz B, e por isso que a gente precisa estar sempre ali, ó. Palavra, examina tudo. Tudo. Fica ali, ó. Examinando tudo. Porque
A gente tá num período de muito engano, né? Período de engano terrível. Eu vejo, assim, as pessoas disseminando as coisas, eu tenho muito cuidado, porque eu sei que isso não vai me impedir de errar, mas eu acredito que é uma proteção a mais que eu coloco. Eu já falei pra vocês aqui que eu gosto muito de política, principalmente a área jurídica é minha paixão, né, minha área de atuação, então eu gosto muito. E você vê as pessoas o tempo inteiro disseminando tantas informações, sendo que elas não pegam, elas não vão atrás, elas não se informam e ela só vai reproduzindo, vai passando. E eu sempre falei pra vocês, gente, nós estamos aqui aprendendo sobre sabedoria, sobre justiça, e nós precisamos ser o povo que carrega a verdade. E a verdade, ela tem que vir alicerçada junto com o conhecimento. E o conhecimento implica também de, às vezes, a gente receber uma informação, você não ter aquilo como verdade absoluta. Vai atrás, pesquisa. Hoje tem várias fontes. Não tem como a gente ficar no estado de ignorância, até porque a gente tá vendo aqui que a insensatez, a loucura é punível. Ela vai ser punida. E a gente tá vendo que toda pessoa que se coloca nesse momento de insensatez, de loucura, de obstrução do conhecimento, ela vai para um único final, é destruição, não tem como sair disso. Então é importante a gente, nesse período aqui, ser o povo da verdade. Carregar a verdade implica também em, até o que a gente for compartilhar, a gente tomar o cuidado para pesquisar, ir atrás, por favor, né? E aí ele fala aqui no verso 3, confia ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Confiar, gente, é o mesmo que consagrar, outras versões tá consagrar, submeter, é o mesmo que você depender de Deus. Lembra que o pecado é justamente a gente errar o alvo, e a gente erra o alvo quando a gente tira o Senhor do centro e nos coloca no centro. Todas as vezes que a gente fizer esses movimentos de autossuficiência, saiba que o final é destruição. Então, todas as vezes que a gente depende exatamente da direção, de buscar em Deus resposta para absolutamente tudo, isso aqui que nos garante a vitória. Isso aqui que nos garante de ter uma tenda e essa tenda se transformar num palácio. E para quem tá chegando agora, e você não tá entendendo muito o que a gente tá falando aqui, nós estamos num propósito de 31 dias lendo Provérbios. Hoje é o 17º dia, nós estamos no capítulo 16, verso 3, e eu vou pedir algo muito especial para você. Não consigo fazer essa live sozinha. Tem 92 pessoas aqui, tem 5.k de curtida. Me ajuda a bater as curtidas. Quem tem me ajudado nas metas também, agradeço. Acredito que a gente não faz nada sozinho. E se você considera esses conteúdos relevantes, se você considera que esses conteúdos têm feito a diferença na sua vida, eu te peço, me ajuda também, porque é uma forma de me motivar a continuar trazendo todos esses tipos de conteúdo aqui na rede social. Eu sempre falo, a gente não tá no mundo, mas a gente depende, a gente tá dentro de uma ferramenta que ela não entende que a gente tá gostando, ela só vai entender as nossas ações. Então, as ações que você promove aqui, comentando, compartilhando, é a forma que ela entende que essa live ela é relevante. Então, isso é uma forma de você não só abençoar a minha vida, mas também você me motivar em continuar trazendo os conteúdos aqui. Amém? Então, confiar no Senhor é a gente exatamente submeter a tudo. Buscar direção. Eu sempre vejo pessoas assim, eu namoro ou não namoro? Já vi gente comentando aqui. Eu faço isso ou não faço isso? Gente, o Senhor, Ele deixou o Espírito Santo dentro da gente. Ele sempre vai nos direcionar para o que fazer. Então, assim, no momento necessário, você vai ver que você vai adquirir a aptidão necessária. Essa aptidão já está dentro de você. Então, no momento que você precisar, ela vai brotar dentro de você. E aí, muitas vezes, a pessoa fica, eu não sei, vai buscar em profeta, eu preciso ouvir isso, eu preciso ouvir aquilo. A gente tem aprendido que a gente não tem que ficar buscando o que a gente quer ouvir. A gente tem que ouvir o que a gente precisa. E isso daqui também é a gente confiar que Deus ele vai trazer as respostas no momento que a gente também precisa. Isso é interessante pra gente, porque a dependência não é só amém para as nossas escolhas. Até porque a gente pegaria um Deus e reduziria ele a só as nossas vontades, não é? E a gente tá aqui falando da soberania de Deus, que nós podemos até planejar, mas a soberania de Deus é exatamente essa, de concretizar ou não os nossos sonhos. E ele só concretiza, primeiro, quando a gente se move, segundo, quando a gente estabelece e obedece seus ensinamentos, seus decretos, busca por sabedoria, e terceiro, se os nossos sonhos e as nossas vontades estão alinhadas com os sonhos e as vontades dele.
aí tem uma probabilidade de acontecer. Não igual esses profetas ficam falando assim, ah, entrou fulano de tal aqui, Deus vai realizar seu sonho. Se eu tivesse nessa live, eu ia falar assim, ó, depende. Depende do quê? Tá obedecendo? Tá buscando? Consagrou o Senhor? Se não fez isso, a gente tá vendo aqui que não vai realizar. E aí eu vou estar sendo mentirosa. E lembra que verdade e retidão andam juntos? Vocês lembram disso? Então, é exatamente sobre isso. Deixa eu só organizar aqui. Então, é importante a gente confiar, e não só confiar, mas se submeter à vontade dele, tá? Uma coisa também que eu lembrei aqui, de uma vez que Deus... Olha só como que Deus ele estabelece e a gente não acredita. Uma vez eu trabalhei numa empresa e antes de eu trabalhar nessa empresa, o Senhor me avisou o que eu ia ter lá. Lembro que eu sonhei que eu estava passando por um caminho muito tortuoso, que era muito barro, era muita terra. E eu ia passar por é como se fosse um precipício. E quando eu ia atravessar, sabe aqueles... Não sei se vocês já viram aqueles lagos, só que quando eu olhava no lago e eu tocava no pé, era muita cobra. Sabe aquelas cobras preta? Era muita cobra. E eu tava com um carro bem pequenininho. E quando eu tocava o meu pé, as cobras iam surgindo assim. Gente, era tanta cobra, que eu falava assim, meu Deus. E o Senhor me dava estratégias pra passar pelaquele vale. E foi exatamente o que eu passei na empresa. Então, assim, se eu tivesse entendido mais o sonho, tem muitas coisas que o Senhor revelou pra mim depois, eu jamais teria entrado. E é isso aqui também que é o discernimento. A aptidão de você ver que Deus ele vai te dando direções, mas você às vezes fica cego para as direções. Já também falei aqui de um noivado que eu entrei, que o Senhor falou que era não. Eu pedi 3 confirmações, na terceira o Senhor falou nitidamente, não. E eu fingi que não era comigo. E passei por uma frustração de um noivado que não deu certo. Aonde eu tive que me desfazer de apartamento, onde eu tive que me desfazer de várias outras coisas, né? Um enxoval. E aí você tem que lidar com as suas frustrações internas também, né? Durante esse período. Mas você não pode colocar na conta de Deus. Virar e aí se rebela contra Deus, sendo que foi as suas escolhas. Não tem como eu virar e falar assim, Deus, você destruiu o meu sonho. Não, ele falou assim, eu avisei. E aí tá o seu livre-arbítrio, você escolheu esse caminho. E aqui é importante, né? A gente... No começo, se eu tivesse escutado, eu teria evitado tantas coisas e não evitei, né? Aqui, ele fala no verso 4. O Senhor fez tudo. Também, Thaís. Também. O verso 4. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Tudo, gente, absolutamente nada foge do controle do Senhor. E quem tá em Deus, a Thaís falou aqui, ó, é normal ver as coisas em sonhos. Desde pequena eu vejo, tipo hoje de madrugada também. O Senhor... E aqui, o relacionamento com o Senhor, vocês vão vendo, durante a caminhada, vocês vão tendo maturidade, vocês vão adquirindo uma percepção. Tá chovendo, Edna? Tá chovendo aqui. Uma percepção de como que o Senhor vai falando com vocês. Depois desse relacionamento que eu falei pra vocês, eu quis entrar em um outro relacionamento, e o Senhor não permitiu. E aí o Senhor, ele vai alertando, e você vai ficando mais sábia. Também você erra, né? Você erra ali, mas você tem a oportunidade de aprender nos próximos. E eu lembro que o Senhor me visitou em sonho, porque Deus, ele fala muito comigo em sonho. Eu tenho um caderno, que é o caderno dos sonhos. Então, sempre quando eu tenho um sonho, eu anoto o sonho e coloco a data. Porque às vezes Deus não me dá a revelação ali na hora. Ele me dá a revelação depois. Eu lembro que eu quis entrar num relacionamento com um rapaz que ele não conhecia Deus. E eu, não, mas ele vai conhecer. E eu sou uma pessoa de fé, né? E realmente ele passou a conhecer muito mais a Deus. Depois, a gente não chegou a ter um relacionamento, né? Mas ele foi convivendo comigo e na amizade ele foi gostando. A gente ia conversando sobre Deus, ele ia fazendo várias perguntas, ele foi começar a frequentar a igreja que eu frequentava e etc. E ele foi gostando, até o momento que ele decidiu se batizar. Eu falei, glória a Deus, se batizou, tudo perfeito. Eu falei assim, aleluia, é pra mim. Falei, pronto, agora vai estar perfeito, porque
conheceu a Deus, agora vai se batizar, tá perfeito. Aí o Senhor me visita em sonho. No sonho, e a gente tinha um combinado. Quando a gente namorasse, a gente iria utilizar uma aliança preta. E quem não sabe, a aliança preta simboliza eternidade. O significado da aliança preta é eternidade, é convicção. E eu falei assim, perfeito, gente, agora os planos tá alinhado, agora eu não vou errar na mesma coisa, porque vai estar tudo certo. Lá vai o Senhor me visitar em sonho, uma semana antes dele batizar. O Senhor me visita em sonho, no sonho ele vinha, ele trazia a aliança preta. Eu colocava a aliança no dedo dele, ficava perfeita. Quando ele colocava a aliança no meu dedo, eu falava assim, ó, não cabe, ficou grande. Ele, não se preocupa não, eu vou trocar. Ele pegava a aliança da minha mão, quando ele virava, ele sumia igual fumaça, sabe? Eu falei assim, meu Deus, fiquei encucada com o sonho. Encucada e nada do Senhor me dá resposta, e nada do Senhor me dá resposta, nada do Senhor me dá resposta. Eu fiquei com esse sonho. Quando chegou no dia do batismo dele, na hora que ele desceu nas águas, ele voltou, o sonho fez assim, ó, na minha cabeça. Eu fiz assim, ó. Porque o Senhor tinha me dado a interpretação de que, Helena, a aliança preta, ela simboliza convicção e eternidade, e essa aliança vai ser para sempre porque através da sua vida ele conheceu a mim, mas que o propósito era somente esse, não era nada além daquilo, e que era para terminar ali, aquilo. E aí depois Deus foi me orientando os passos, e eu vi que realmente era aquilo. Então, esse é o discernimento e que a gente precisa desenvolver com Deus, o relacionamento, de entender que Ele vai dizer sim para algumas coisas e outras Ele vai dizer não, porque lá na frente Ele vai nos proteger. O princípio que eu quebrei no outro relacionamento, que foi o não de Deus que Ele tinha me dado, poderia ter me poupado de muitas coisas. Eu passei mais de 3 anos em terapia só para poder me recuperar desse relacionamento. Só para poder recuperar os estragos que foi feito. Mas justamente porque eu quebrei um princípio, porque o Senhor já tinha me alertado. Então, por que eu não decidi justamente nesse quebrar um princípio? Porque a gente tem aprendido que os princípios que a gente quebra vai nos quebrar lá na frente. E eu sempre venho falar daqui de coisas que eu vivi, que eu passei, que foram dolorosas, porque a caminhada com Cristo, gente, não é perfeita, ela não é linear. É feita de escolha. Todos os dias nós temos escolhas a fazer. E todos os dias o Senhor vai nos orientar. Basta a gente aceitar ou não. Então, ele faz tudo com propósito, até o perverso pro dia da calamidade. Quando a gente vai olhar aqui, principalmente em Juízes 14, ele vai falar do enigma de Sansão. Sansão, ele escolhe uma mulher filisteia. Era uma mulher que não era para ele casar, por quê? Porque eles não tinham exatamente o pacto. Ela não era uma mulher da aliança, eles não eram circuncidados antigamente, né? Então ele escolhe, mas olha que interessante. Mas Sansão, o pai de Sansão e a mãe de Sansão era contra esse casamento. Só que a palavra fala assim, ó. Mas Sansão disse ao seu pai, consiga essa moça pra mim. E é ela que eu quero. Seus pais não sabiam. Juízes 14, verso 4. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade para agir contra os filisteus que na época dominavam Israel. Ou seja, até as coisas que a gente não entende, que a gente olha e é ruim, é o Senhor agindo e nos mostrando que mesmo essas coisas acabam cumprindo o propósito daquilo que Ele realmente vai nos ensinar. Porque, como eu falei aqui da minha vida, esses propósitos foram ruins, mas foram através desses propósitos que eu pude ter um relacionamento exatamente com Deus, muito íntimo, porque depois disso eu fui realmente conhecer quem era Deus. Eu fui realmente entrar no meu quarto, chorar, me deleitar no Senhor, entender quem Ele era pra mim. E Ele não quer só que a gente se relacione com Ele de ouvir falar, porque talvez, gente, se eu fiquei tanto tempo preocupada com a minha vida, com os meus sonhos, e como inútil eu era pro reino. Eu peguei todos os meus talentos, enterrei todos os meus talentos jogando fora. E se Cristo voltasse pra mim, talvez eu não seria uma pessoa. Eu não teria certeza da minha salvação. Porque eu estava preocupada com as minhas vontades. Eu estava preocupada com os meus sonhos. E lembra que eu falei pra vocês que o Senhor, Ele não tá preocupado em realizar os nossos sonhos, ainda que Ele realize. Ele tá nos preocupado em nos tornar pessoas úteis. No final a gente vai entender que é tudo por Ele e para Ele.
por ele, para ele são todas as coisas. Porque meio dele e para ele são todas as coisas. Não é sobre nós, não é sobre o seu relacionamento perfeito, não é só sobre a sua vida dos sonhos, não é só o seu trabalho dos sonhos, mas é sobre o que o Senhor pode fazer. O quanto do seu relacionamento vai abençoar outras pessoas, o quanto do seu trabalho vai refletir o caráter de Cristo, quantas pessoas serão alcançadas através do trabalho que você vai realizar. Então ele não vai preocupar em, muitas vezes, estragar os seus projetos, porque ele prefere você ter uma pessoa produtiva, útil no reino, do que ter uma pessoa acomodada. Quantas pessoas acabam ficando acomodadas, enterrando seus talentos por causa de um trabalho? Porque nem isso, né, foi o que o Senhor pediu. Eu sei que nós vivemos num país capitalista, num mundo capitalista, mas nem isso é a vontade do Senhor. Até isso ele supre. Até isso ele supre. Então, que bom. Eu falo, Senhor, que bom. Pode destruir todos os sonhos que eu tiver, mas que os meus sonhos, ele realmente estejam pautados em Ti. E o meu choro aqui não é de tristeza, gente. É de saber que eu estava com a minha motivação errada. E quantas vezes, e aqui a gente vê que Deus ele conhece e examina as intenções, quantas vezes eu fui para a igreja com a motivação errada, encaminhando e dando passos largos para o inferno. Essa é a realidade. Quantas vezes eu estive dentro da igreja ministrando, cantando, liderando com as minhas motivações erradas e achando que eu iria para o céu, onde eu não tinha um relacionamento, onde eu não era diligente com a palavra, onde eu não era diligente no meu devocional. E aí Deus fala assim, Helena, vem cá, preciso te levar para um particular. A água tá muito rasa, tá no tornozelo, vamos colocar essa água aí no pescoço. Você precisa experienciar mais. Tá muito leitinho. Vamos tomar um alimento mais sólido. Eu preciso que você seja útil aqui para outra caminhada. Eu preciso que através da sua vida pessoas conheçam o Evangelho. Eu preciso que através dos seus olhos pessoas conheçam o Evangelho. Eu preciso que através das suas lentes o Evangelho ele seja pregado. Então, assim, é necessário a gente ter essa maturidade. O que Deus quer de nós? Deus ele não colocou talentos e dons dentro de você para um propósito somente para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu sempre costumo dizer que, poxa, tem muito mais do que só acordar, trabalhar, viver seus sonhos e seus propósitos. É só isso? Sério que Cristo morreu só por isso? Só pra gente fazer isso? Será que é só isso? Não tem muito mais? Nunca se perguntaram? Não tem muito mais? Tem algo a mais? Deus ele colocou uma voz bonita na sua boca. É só para você ir ministrar em outras igrejas, ganhar dinheiro? Deus colocou palavras de sabedoria na sua boca. É só para você ficar ali na sua casa? Eu acredito que tem muito mais pra gente. Então, é entender que Deus ele governa em absolutamente tudo. No dia bom, no dia mau, no dia ruim, no dia da calamidade, num governo ruim, no governo bom. Em tudo ele governa. Essa é a soberania de Deus. Essa é a vontade dele. E que de alguma forma tudo está cumprindo o que ele falou, o que ele determinou, de alguma maneira. Ele vai continuar governando. E essa é a nossa certeza. Por que você não fica louca, maluca com o que está acontecendo? Porque eu sei que ele está governando. E a gente tem visto aqui, a gente tem lido. E essa palavra não mente, concorda comigo? Se essa palavra não mente, obrigada, Dina. Se essa palavra não mente, ela fala que o quê? Em todos os momentos, os justos, em todos os momentos, eles terão o quê? Livramento. A casa dele terá misericórdia, bondade e misericórdia me seguirão em todo momento. Mas essa bondade e misericórdia serão seguidas em todo momento para quem? Para quem busca viver uma vida de retidão, de santidade. É por isso que o evangelho, ele não vai ser suave para muitas pessoas, gente. Ele não vai ser gostoso, porque ele vai ter um gostinho amargo, porque vai requerer coisas de nós. Imagina, eu falar assim, ó, toma aqui, ô Mi, 5 milhões na sua conta, eu sei que pode acontecer, mas você não precisa fazer absolutamente nada. Talvez você vai torrar esse dinheiro. Agora, se exigir de você, Mi, eu preciso que todos os dias você gaste esses 5 milhões e que abençoe o máximo de vidas que passarem pelo seu caminho. E aí, se você conseguir abençoar determinado X de pessoas todos os dias eu prometo colocar esse dinheiro na sua conta. Todos os dias você vai ter que se movimentar.
para poder encontrar pessoas para poder abençoar. Para no outro dia você ter mais o dinheiro na sua conta. Imagina, você vai ter 5 milhões todos os dias, mas só vai ter todos os dias se todos os dias você buscar pessoas para abençoar. O máximo de pessoas aqui. Quantidade X de pessoas. Todos os dias você ia ter que se movimentar para poder abençoar essas pessoas. Entende? E isso é importante pra gente. Isso é importante pra gente entender. E aí ele vem falando aqui, verso 5, né? Os orgulhosos serão detestáveis. Os orgulhosos são detestáveis para o Senhor. Certamente serão castigados. Mais uma vez a palavra vem falando do orgulho, né? Já falei que o orgulho nada mais é do que feridas emocionais. Quando você aprende isso, você vai entender por que o orgulho é detestável para o Senhor. Por que a palavra veio falando tanto do orgulho? Jesus, ele não veio para condenar os deles. A palavra fala, ele não veio para condenar. Ele veio aqui para salvar. E quem nele não crê, já tá sobre condenação, gente. Já tá sobre juízo. A pessoa que não crê em Deus, ela vai entender que o inferno é só consequência. Ela já está vivendo sobre o juízo. Esse é o maior juízo, é você viver uma vida distante de Deus. E aí, o inferno é só o plus advanced. É só a consequência de tudo isso. Esse é o maior julgamento que a humanidade ainda não entendeu. E por isso que é detestável. Por quê? Porque o orgulho, ele produz em nós autossuficiência. Autossuficiência é falar assim, Deus, você não conhece da criatura que você formou. Você não sabe o que é melhor pra mim. Eu vou assumir o controle e eu decido. Eu tenho a minha plena consciência de que eu sei o que é melhor pra mim. Essa é a autossuficiência. E ele promove também isolamento social, porque aquela pessoa, para proteger o seu ego, as suas feridas que estão ali, que não deixam ser acessadas por Cristo, para ele poder tratar essas feridas, e muitas vezes para tratar vai ter que expor à luz. E eu não estou falando de algo que eu não conheço, vocês estão falando de uma pessoa que foi muito tratada e tem sido tratada, porque se eu contar o tanto de orgulho que tinha e ainda tem no meu coração, vocês não têm noção não, gente. Deus precisa fazer assim ó, comigo, ó, pra pegar esse coraçãozinho que ele sabe que é podre, que é ruim, e tratar. E por muitas vezes eu sou amassada por ele, justamente porque ele sabe do potencial de maldade que tem aqui dentro. Ele sabe do potencial de maldade que tem aqui dentro. Aí ele vai falar, Helena, vem cá, por favor, vamos lá, vamos particular. Pegar esse coraçãozinho, ó, e aqui, ó, amassar e amassando, ó. Por quê? Senão, orgulho. Quando a gente vai aprendendo sobre as feridas emocionais, a gente vai vendo tanto de podridão que tem dentro da gente que precisa colocar. E colocar pra luz, gente, não é legal. Quem aqui já fez terapia vai poder falar sobre isso. Lembro que a primeira vez que eu fiz terapia com a Sol, ela coloca os eletrodos aqui em mim, coloca aqui, eu sento lá e começo a contar. Eu lembro que eu ia do riso ao choro. Quando eu entrava em algumas partes da minha vida, que eu ia entender... Nossa, quando eu trazia pra luz, eu nem sabia. Tinha coisas, por exemplo, pra vocês terem noção, da minha infância, que eu lembrei. Eu lembrei coisas de 2 anos, que a minha mente havia bloqueado porque me causava dor. Olha como a nossa mente ela é poderosa pra nos enganar. Então, tudo aquilo que... Muitas vezes tem áreas da sua vida que você vai bloquear e você vai apagar mesmo, porque sua mente, ela faz isso, ela tem esse poder. E quando eu fui trazendo pra luz, eu fui acessando coisas assim da minha infância, bem pequenininha, de 2 anos. De 2 anos e eu fui entendendo, eu falava assim, meu Deus, coisas assim, eu sentada na calçada da minha avó lá na Bahia, com 2 anos, eu vendo meus tios passarem, assim, que foi um tempo que minha mãe precisou vir para São Paulo e eu fiquei na Bahia, né? E aí eu tinha bloqueado essa memória e eu falei assim, não é possível. Eu fui perguntar pra minha mãe, eu falei assim, mãe, isso aqui aconteceu? Porque eu achava assim que era loucura da minha cabeça, ou eu tinha inventado, ou eu tinha feito alguma coisa. Ela falou assim, aconteceu. E eu comecei a perguntar pra ela, isso aqui aconteceu? Ela falou assim, aconteceu. Como você sabe disso? Na terapia. Então, é importante, a gente vai aprendendo. Por isso que também a gente não pode endemonizar as coisas, né? Deus, ele deixou a medicina, a ciência aí para nos ajudar. A nos ajudar, tem a palavra que nos ajuda, né? E tem também os profissionais que ele vai colocando e vai nos ajudando, né? E a gente vai vendo que os traumas não tratados, gente, é a pior doença que existe. Obrigada, Cassim. A pior doença que existe na vida do ser humano.
É a gente não tratar esses traumas, porque a gente vai... Lembra que eu falei pra vocês do reino... Quem tava aqui e lembra quando eu falei do reino amarelo e do reino azul? O reino amarelo e o reino azul ali é os nossos traumas. Ali é os nossos traumas. Então, assim, ele vem acompanhado de fragilidade emocional, vem acompanhado de necessidade de controle. Sabe pessoas controladoras? Ferida emocional. Ser controlador não é algo bom não, gente. E ser controlador exatamente é algo que Deus abomina, porque é orgulho disfarçado de controle. Eu sei que é duro ouvir isso aqui, porque é duro pra mim também. Eu sou exortada várias vezes. Eu já falei pra vocês que tem devocionais que eu saio com o olho inchado. E por muitas vezes eu nem gosto de fazer. E tem devocionais que eu saio triste mesmo, gente. Devocionais que eu só quero sentar e chorar. Não vou falar pra vocês que é fácil, não. Exorta aí, exorta aqui também. Porque todas as vezes que eu vejo como eu fui orgulhosa, quantas vezes eu perdi coisas por causa de orgulho, por causa de ferida. E como é importante a gente deixar Deus entrar e tratar isso daqui. Vocês não estão ouvindo de uma pessoa que não sabe o que é isso, não. Vocês estão falando disso com uma pessoa muito orgulhosa. E que eu precisei, todos os dias eu preciso ser tratada. Eu falo, Senhor, vem aqui, por favor, me ajuda aqui. Não percam coisas por causa de feridas emocionais, não percam coisas por causa de orgulho, não percam pessoas, já perdi pessoas muito especiais por causa do meu orgulho. Mas que bom que o Senhor nos dá a oportunidade de reconhecer e trilhar um novo caminho. Não sejam isso, mulheres, não percam seus maridos por causa de orgulho, homens, não percam suas mulheres por causa de orgulho, pais e mães, não percam seus filhos por causa de orgulho. Os filhos muitas vezes se afastam dos pais porque são duros demais. Não tô falando aqui pra vocês serem muito complacentes, né? Mas tratem a ferida emocionais de vocês para não passar para a criação dos filhos. E aí vocês só vão conseguir afastá-los, eles de vocês, e colocar eles mais perto do mundo. E aí o mundo tá assim, ó. Vem abraçando. E vocês sabem que o mundo não tem nada de bom para produzir. Só coisa ruim. Que puder fazer pra estraçalhar a mente, eles vão fazer. Que eles oferecem um prazer rápido, tudo muito rápido, mas depois já sabem, né? O preço é alto também a se pagar. Jesus nunca virou pros filhos e ofereceu o reino, não. Quem fez isso foi Satanás. Olha, tudo isso aqui eu posso te dar. Jesus nunca fez isso. Então a gente precisa ter essa sabedoria, sabe? De entender que essas feridas, elas precisam ser tratadas. Porque quantas vezes a gente carrega essas feridas para os relacionamentos, carrega essas feridas para o ministério. Quantos pastores hoje estão dentro de ministérios e não são pastores, não tratam suas feridas e passam para suas ovelhas e criam outros traumas. Aí a pessoa coloca a culpa em Deus e Deus não teve nada a ver. Foi outro ser humano que é orgulhoso, que tá com o coração podre, não tá tratando suas feridas e tá passando para outras feridas. Eu participei de uma igreja, que foi a igreja que eu cresci, e eu lembro que em uma das reuniões o pastor falou assim, sai um, vem 30. Olha isso, gente. Um pastor com motivação do coração assim, é complicado demais. Então assim, tratem essas feridas emocionais, porque senão isso daqui acaba virando ressentimento na gente. E ressentimento, gente, eu não sei se... Aqui eu vou confessar, né? Porque eu confesso meus pecados, porque a palavra fala que quem confessa alcança a misericórdia, né? Quantas vezes, às vezes eu fiquei com ressentimento, eu falei assim, nossa, eu fiz vários planos maquiavélicos na minha cabeça. Nem pra acontecer isso, nem pra cair, nem pra aquilo. E aí o Senhor fala, Helena. E talvez o Senhor tá falando isso pra você hoje. Que a gente tá aqui, mas tá sendo exortado junto, viu? Entende? Primeiro passo, Lúcia, é reconhecer. Quem confessa alcança a misericórdia. Quando a gente já fala, a partir do momento que eu falei assim, Senhor, eu preciso ser tratada. Eu preciso ser tratada, eu reconheço que eu tenho muito orgulho, eu tenho muita ferida aqui, eu não sei como fazer. Não sei. Foi muito sincera, tem coisas que eu não sei como fazer e eu realmente preciso do auxílio do Senhor. Como eu falei pra vocês, aqui quem teve a oportunidade, eu sempre falo isso, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar isso, eu falo. Quem teve a oportunidade de ser criado com pai e mãe junto, agradeçam. Agradeçam. Nossa, mas vocês põem o joelho no chão, vocês agradeçam muito, muito, muito. Por mais que você teve um pai carrasco, um pai duro, é muito difícil você sobreviver num mundo onde você não tem o seu pai.
é muito difícil. Quantas vezes eu tive que realmente usar de forças para poder me defender, para poder viver as coisas, sabe? Viver em modo de sobrevivência. Então, assim, agradeço. Vocês não sabem o privilégio que vocês têm. E aí, ele continua falando aqui, né? Amor e fidelidade fazem expiação pelo pecado. O temor do Senhor evita o mal. Isso aqui, gente, o verso 6 é o caráter de Deus. Ele expressa o caráter de Deus e mostra que... Coríntios, ele também vai falar, né, sobre esperança e fé, né? Eu acho que é Coríntios que fala sobre a esperança e a fé, que também revela o caráter do Senhor. E a fidelidade de Jesus, porque... Pensa, se Jesus ele não fosse fiel pro propósito dele, gente, o que seria de nós? Então, amor e fidelidade são atributos que exatamente faz a gente ser gratas. Gratas, Senhor, obrigada, porque amor e fidelidade nos cercam. São atributos do caráter do Senhor. E por isso que eu tenho falado, até perguntar, nossa, caráter do Senhor, tem gente que nunca ouviu falar, nosso Senhor, ele tem caráter. E o caráter dele é através dos atributos que é atribuído. Amor, fidelidade, esperança, fé. Tudo isso é caráter. Santidade. Ele é santo. Fazem parte dos atributos do caráter do Senhor. E a gente precisa reconhecer e conhecer. Porque como que a gente fala que a gente ama Deus se a gente não sabe nem como que é o caráter do nosso pai? Por exemplo, seu pai terreno, você não sabe como que é o caráter dele? Se é duvidoso ou não? Se é um caráter bom, se é um homem justo, íntegro. Nossa, eu vi meu pai ali crescendo, dando o melhor pra mim. É um homem muito justo, é humilde, mas tem um caráter. Nosso pai também tem caráter, gente. Ele tem caráter e a santidade. Virtudes também. Virtudes e caráter do nosso pai. E assim, isso é importante, porque além disso, ele fala que o temor do Senhor, ele evita o mal. Pai e rei, exatamente. E não somente isso, porque quantas pessoas... Olha que interessante o que a Pri falou. Temos que conhecer o nosso pai e rei. Até porque esse rei, ele tem um reino. E quando eu aceito esse pai e rei, eu também me submeto ao reino dele. As leis que estão dentro desse reino. Imagina. Porque quantos querem chamar ele de pai e de rei, mas não querem se submeter? Tem paternidade, maternidade sem submissão, gente? Um filho, ele não precisa ser submisso ao seu pai e sua mãe, independente da idade. Eu tô aqui, eu vou fazer mês que vem 33 anos. Minha mãe fala assim, Helena, vai lavar a louça. Independente de quantas faculdades eu já fiz, de quantas pós-graduações eu já fiz, independente do cargo que eu exerço, minha filha. Mãe mandou lavar a louça, vai lavar a louça. Mãe mandou fazer isso, vai fazer. Vai fazer. Ontem a gente foi fazer uma caminhada, fui fazer caminhada junto com ela de manhã, né? Quando terminou a live, aí começou a chover. Aí a gente fechou o guarda-chuva e tomou banho de chuva e a gente ficou... E ela queria goiaba. Aí lá vai eu ajudar ela, 2 adultas, a pegar goiaba no pé. Então a gente pegou goiaba e vai eu não pegar pra você ver. Então assim, filho, obedece, se submete. Você sempre vai ter que se submeter. Que bom, porque assim, a oportunidade que você tem, porque não vai ser pra sempre. É muito melhor a gente chorar de saudade do que de remorso, não é? Sempre falo isso aqui, muito melhor. E aí temer o Senhor nos faz afastar do mal, evitar. Você vê que o Senhor nunca manda você ficar, sente-se na mesa do mal. Converse com o mal. Tente trazer o mal para a luz. Não, ele fala, se afaste, se possível fique longe, ande quilômetros de distância, viva distante. A gente tem aprendido isso daqui. Não flerte com o mal. Não queira nem dar conselhos para as pessoas maldosas. Fique longe dessas pessoas. Porque possivelmente elas vão te desvirtuar. Isso é o Senhor nos ajudando, né? Nos alertando. Aí ele fala aqui no verso 7. Quando a vida de uma pessoa agrada o Senhor, até seus inimigos vivem em paz com ela. Isso aqui, gente, não significa também ausência de conflito, porque a gente sabe que a gente está vivendo em guerra, em uma guerra espiritual, mas significa que o Senhor, ele é poderoso de moldar e mudar até o coração em favor dessas pessoas ao nosso favor. E mesmo que essas pessoas façam mal para nós, não tem poder. Não tem poder.
Aí tem aquela pessoa que é super supersticiosa, né? Meu Deus, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo e tá. Não, é você entender que se você tá tendo uma vida pautada na justiça, na honestidade, se desviando do mal, fazendo tudo que a palavra manda. A gente fala que o Senhor guarda a nossa entrada e saída, não é à toa. A palavra fala que as pessoas que vivem com essa prática, porque aqui é uma prática de justiça, de sabedoria, é uma prática. As pessoas que têm praticado, o que ele faz? Ele guarda em segurança, ele protege mente, isso se estende, a misericórdia se estende à casa, aos filhos. Ai, mas meus filhos são salvos, Helena? Não significa que eles vão ser salvos, mas significa que através da sua vida eles podem encontrar salvação, através do seu testemunho. Ele guarda a casa, mas é de qualquer pessoa, gente? A gente tem visto que não. A gente tem visto que todas as vezes que ele estabelece pra gente algumas coisas, vai requerer de nós outras. Então, se você andar dessa forma, obrigada, Carla. Se você andar dessa forma, eu te prometo que isso aqui eu vou fazer. Ele pode maquinar, mas não vai prosperar. Aí, ó, nessa empresa que eu entrei, eu lembro que uma senhora já, entrou lá e ela, assim, essa senhora, na primeira semana, ela foi muito solícita comigo. E ela trouxe até uma sopa pra mim. Ela falou assim, nossa, eu fiz uma sopa maravilhosa, eu quero te dar. Eu falei, ai, obrigada, tal. Eu entrei no setor lá, eu já tinha entrado num cargo mais alto. E eu, obrigada, tal, Deus abençoe. Quando eu cheguei em casa, o senhor falou, joga fora. Depois que eu fui descobrir que essa mulher não gostava de mim, e ela atuava com magia, né? Fazia magia. E aí eu entendi. E eu lembro que quando eu devolvi pra ela falou assim, ei, você gostou? Ela me perguntou umas 4 vezes se eu tinha gostado da sopa. Eu falei assim, amei. Nossa, que tempero gostoso, maravilhoso, muito, muito, muito bom. Só que eu nem comia a sopa. Isso é a sabedoria, o discernimento. Eu nem sabia o que ela fazia, mas o próprio Senhor, ele já tinha me alertado. Então, é a gente entender que até quando os inimigos, eles tramam o mal, o Senhor, ele nos livra, ele nos dá discernimento para sair das situações. Sabedoria é isso, né? Para como a gente viver, até nas situações difíceis, a gente vai saber sair. É igual nos desenhos, né? Nos desenhos, nos filmes mesmo, o mal, ele prevalece por um tempo ali, ele acha que tá prevalecendo, mas o bem, no final, sempre acaba ganhando, né? Aí ele vem falando aqui. É melhor ter pouco com justiça que ser rico com desonestidade. Aqui ele vai falando, justiça é bem melhor que riqueza. A gente tem aprendido muito sobre isso, né? Justiça é bem melhor que riqueza. E aqui também entra no ponto, eu até coloquei, né? Por que o Senhor fala da aparência? Porque quantas vezes a gente tem erroneamente atribuído o sucesso, a riqueza, como se a pessoa fosse uma pessoa que foi abençoada por Deus. E nem sempre essa pessoa que está atribuída à riqueza, gente, os bens materiais que ela conseguiu, foi Deus que deu. Por isso que esse é o perigo, e eu tenho aqui grande dificuldade, e eu tenho um pouco assim, até de revolta com esse evangelho da prosperidade, que esses pastores, pseudos pastores, que eu não vou falar que são pastores, porque pra mim um pastor que faz isso, ele tá desvirtuando a palavra, e pra mim ele não é pastor, que tem pregado um evangelho da prosperidade. Por quê? Não, nem sei, você nunca vai ver prosperidade na Bíblia ligada a essas pessoas. Aí eles vão lá dar testemunho, porque agora eu tenho uma casa de não sei quantos bilhões, eu tenho uma empresa de não sei quantos bilhões. Porque a gente vai ver aqui, ó, riqueza e pobreza. Provérbios vem nos ensinar. Nem sempre a riqueza, ela tá exatamente ligada à questão de sabedoria. Às vezes tá em ganhos ilícitos. E nem sempre a insensatez tá ligada à pobreza. Às vezes a pessoa pode ser sábia, mas vive num sistema opressor, ou vive num período ali difícil e tá, infelizmente, passando por situações. Então aqui tem até um texto que fala aqui, ó. A preguiça é destacada com frequência por causa da pobreza. Provérbios reconhece profundamente alguns perversos, que alguns tolos perversos são ricos, mas também lembra que esse tipo de riqueza não é duradouro. Por vezes, a pobreza pode ser consequência de injustiça e não de insensatez. E riqueza também pode ser resultado de uma conduta injusta e desonesta. Por exemplo, as pessoas que fazem pirâmide financeira são ricas, mas é lícito, gente? Escreve aqui. É lícito?
Esses desinfluenciadores, para quem tá aqui a primeira vez, não existe influenciador, só existe desinfluenciador. O nosso único influenciador é Cristo. Esses desinfluenciadores que fazem aí, induzem o povo a fazer casas de apostas, que são ricos, é lícito, gente? Pode ser moralmente. É lícito? Complicado, né? Jogos de casa de aposta, pirâmide financeira, tráfico de drogas. Nem sei se pode falar essa palavra aqui, mas falei. É lícito? E aí você vê um cara lá com uma casona e ele acaba com a vida de outras pessoas. Vê um cara lá que é pastor, mas vende bebidas. E a bebida a gente sabe que tira o estado de consciência do aqui e do agora das pessoas. E aí, é lícito? Me convém? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Convém o pastor tá ali restaurando famílias de um lado e desgraçando do outro? Vendendo bebidas? Complicado, né? A falta de coerência. Aí a gente precisa pensar mesmo se é isso que a gente aprendeu, né? Não é. Exatamente, não é. Aquele Márcio Pôncio é um bom exemplo para isso. Eu sempre trazendo os nomes, né, ô senhor? Mas são dados públicos que tá nas redes, né? Então, não tem problema. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor que dirige os nossos passos. Aqui entra na questão da responsabilidade humana e da responsabilidade divina, né? Mas eu não quero entrar nesse assunto, então, senão iria estender muito mais. É o exemplo da gravidez, né? A mulher, ela ela pode fazer os planos de engravidar, mas quem realmente determina se ela vai concretizar esse plano é o Senhor, porque Ele tá ali formando. 10. As decisões do rei têm grande autoridade. Ele nunca deve julgar de modo injusto. Então, justiça, gente, aqui a gente fala do rei, o nosso Senhor mesmo, né? Mas pode trazer no plano terreno no sentido do homem mesmo, né? Pode estar aqui relacionado à justiça terrena ou às pessoas que exercem cargo de autoridade, né? Como que a gente consegue ver que a justiça ou as autoridades que estão sobre nós, ou autoridades governamentais, ou até a autoridade das igrejas mesmo. Como que a gente vê se ela é uma autoridade que realmente ela é uma autoridade que vem do Senhor? Tem como base a justiça? Tem. Porque se tiver como base, ali a gente já começa a entender. Porque como ele vai julgar tudo mediante a palavra, vai resolver os conflitos mediante a palavra e não ali pelos seus conchavos. Eu tenho muita dificuldade em igrejas que tem pastores que têm panelinha, onde as suas esposas estão enfiadas em panelinhas. Eu tenho muita dificuldade, porque o maior apreço pela liderança tem que ser justamente a imparcialidade e tem que ser justamente a justiça. E se eles não repudiarem esses comportamentos, automaticamente eles estão reproduzindo esses comportamentos. Por isso que muitos líderes, eles não serão poupados. Por quê? Não queira ser líder, porque se você resolveu ser líder, minha filha, o julgamento para você vai ser maior. É igual a partir do momento que eu me coloco aqui. A partir do momento que eu coloco aqui, me estabeleço aqui como uma pessoa que estou ajudando vocês a estudar provérbios, a ser mais sábio, automaticamente o rigor na minha vida vai ter que ser muito maior. A régua para mim vai ser muito maior. Porque se eu me coloco numa posição dessa, para mim o julgamento vai ser muito maior. Então eu tenho que tomar cuidado o máximo. E não é com as pessoas, porque vai ser só o reflexo, mas é no meu íntimo com Deus. O que eu faço em secreto, as atitudes que eu tomo em secreta. Entende? Então, esse é o temor do Senhor. Lembra que a gente aprendeu sobre caráter? Caráter não é o que as pessoas veem, é o que você é na sua intimidade. E porque eu sempre falo, né, de Jeremias. Jeremias foi chamado um período muito difícil, muito hostil, onde o governo estava dividido em 3 grandes potências. E essas 3 grandes potências elas tinham poder bélico e estavam sob forte ameaça ali. E ele é chamado para fazer coisas que era muito difícil. E aí, quando você é chamada nesse momento para fazer coisas muito difíceis, saiba que você vai precisar caminhar por caminhos que muitas vezes vai precisar e vai requerer de você atitudes, comportamentos totalmente diferentes.
Não vai dar pra eu fazer as mesmas coisas. Você acha que Deus coloca na tua vida um monte de seguidores, aí eu vou colocar aqui na rede social, porque a gente tá nessa rede social, mas um monte de gente aqui nas suas mãos pra simplesmente você ficar aí, a Deus dará, compartilhando uma vida fútil? Eu não acredito que Deus dá pra gente um patamar elevado de grande relevância pra gente utilizá-lo de um modo tão fútil. Como eu falei, eu acredito que tem muito mais pra ser experienciado aí. Tem muito mais. Muito mais. Hoje em dia, eu sempre faço esse filtro. O que eu vou postar vai abençoar as pessoas? Ah, Helena, mas você deixa de viver a vida? Não é deixar de viver a vida, isso é sabedoria. O que eu vou postar, o que vai gerar nessas pessoas? O que vai trazer de bom ou de ruim na vida dessas pessoas? O que vai trazer também de bom e ruim na minha vida? Então, eu vou fazendo esse filtro. Esse filtro nos ajuda, gente, até ter realmente maturidade. Às vezes é algo que você precisa experienciar só na sua casa, com a sua família. Aí você quer mostrar pro mundo. Então, assim, tem coisas que a gente vai tendo maturidade espiritual no decorrer da caminhada. Eu era uma pessoa que... Antigamente eu tinha Instagram, né? Eu não mexo mais no Instagram. Eu preciso até desativar meu Instagram, porque eu não entro mais lá. E no meu Instagram, eu divulgava todas as minhas viagens. Todas. Pra vocês terem noção. E olha só como que é. Por que eu entendi agora que essas coisas aconteciam comigo? Porque eu não vivia na justiça reta. Porque a gente entende que se o Senhor, ele pega até as coisas ruins e transforma em coisas boas, a gente entende que até as coisas ruins são boas. Mas eu lembro que de uma viagem que eu ia viajar pra Argentina e eu compartilhei essa viagem. Mas eu não compartilhei no dia, eu compartilhei antes. Gente, deu um lapso na minha cabeça. Eu esqueci o dia da viagem. E no dia eu passei mal. Aí daqui a pouco eu tô no hospital, tomando soro, o transfer fala: ô, doutora Helena, cheguei aqui, tô te esperando, seu voo atrasou, não consegui achar você. Eu falei: que voo? Ele, do transfer tal que você contratou. Eu falei assim: gente, era hoje a minha viagem. Só que aí até as coisas ruins acabam sendo boas, porque eu peguei uma gripe, eu tenho muito problema com enxaqueca. E que se eu tivesse viajado, possivelmente teria dado ruim, o médico falou. E aí eu tive que remarcar e uma semana depois eu consegui. E eu lembro que no dia que eu postei, um comentário tava assim: nossa, mas você mora em X lugar e tá viajando pra tal lugar? Aí eu lembro que eu tinha falado assim: eu não sabia que o lugar de onde a gente vinha determinava onde a gente podia chegar. Mas ali era a minha maturidade, no sentido de que vou compartilhar. Gente, tem coisas assim que eu vivo, realmente eu tiro foto e guardo. Revelo, deixo aqui pra contar pros meus filhos. Faço um álbum. Aqui em casa, eu e minha mãe, a gente fez um propósito de 100 dias. Eu sempre gosto de contar isso com vocês, porque eu vivo criando memórias com a minha mãe. Porque eu acredito que quando Deus me der a oportunidade, se Deus me der a oportunidade de ser mãe, eu quero criar essas memórias com os meus filhos. A gente fez um propósito de 100 dias. O propósito é sem Jesus, sem café. E é assim, a gente não poderia tomar café até a gente ter o nosso momento de oração e devocional. Então a gente fez 100 dias e eu tenho um vídeo gravado dos 100 dias, a gente tirando os papeizinhos e fazendo. E como é bom. Não postei nada, mas como aquilo ali nos ajudou em determinar quantas batalhas a gente conseguiu vencer juntas de joelho no chão. Não foi postando. As batalhas que a gente vai vencer vai ser realmente de joelho no chão. Então isso é o discernimento. Aí ele continua aqui no verso 10, né? 11. Aqui, 11. Só para finalizar o verso 10, ele continua assim, ó. Ele nunca deve julgar de modo injusto. Então, a autoridade, gente, a gente vai ver que ela não vai ser... ai, porque é filho de fulano de tal, eu vou julgar de uma forma tal. Se é filho de fulano de tal e paga o dízimo tal, eu vou julgar de uma forma tal. Ela não tem 2 pesos e 2 medidas. Ela tem a medida exata para cada um. Porque a gente vai ver aqui no próximo. Ó, o Senhor exige a balança de pesos exatos. Ele determina padrões de imparcialidade. Porque antigamente as balanças nos comércios eles conseguiam manipular as balanças.
Então, eles manipulavam os pesos, as medidas, e aí o Senhor vem falando, pesos exatos. Ou seja, a medida que eu uso para julgar um vai ser a medida que eu vou julgar o outro, independente do grau de parentesco, independente do valor do dízimo, independente se dá dízimo ou não. Vai ser os dois julgados da mesma forma. E é o que a gente não consegue ver em muitas igrejas, né, gente? Desculpa. Infelizmente, não é o que a gente tem visto. A medida que é usada para julgar um não é usada para julgar outro. Só que aqui tudo tá sobre o olhar do Senhor. Até aquele líder que ele é imparcial, aquele pastor que tende para puxar para um lado e puxa um pouquinho para o outro, ele vai dar conta. Se a gente vai dar conta das palavras, quem dirá das nossas ações, principalmente exercendo um grau de autoridade. Deus, ele prova os santos, exatamente. A maldade é detestável para o rei, pois seu governo é estabelecido sobre a justiça. A justiça que... Aqui a gente também precisa entender algo muito, muito interessante. A justiça sustenta... Todo o governo é sustentado e a base dele exatamente precisa ser essa. E não só a gente fala do governo espiritual, mas do governo aqui terreno mesmo. Porque se não tem isso, gente, é só corrupção. É só coisa ruim. É só destruição. E aí a gente vai vendo os frutos que vai deixando pelo caminho, né? Quando a gente não tem um rei que é pautado em justiça, em verdade, é um rei maldoso, o que produz numa nação? Eu já falei dos pecados coletivos, né? E também das bênçãos coletivas. Aqui acaba sendo os pecados coletivos. Então, infelizmente, a estrutura acaba ruindo e ele vai indo. Ele vai descendo um pouquinho, né? O rei se agrada de palavras que vêm de lábios justos e amam quem fala o que é sincero. Por que ele ama o que fala que é sincero? E ele representa aqui o rei justamente como essa autoridade máxima, gente. Porque tem um peso aqui diferente, por exemplo, palavras dos lábios justos. Por quê? Por que dos lábios justos? Porque junto com essas palavras que são agradáveis vem verdade. É diferente dos bajuladores, que fala aquilo que é só para agradar. Já viu gente bajuladora? Ai, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E por trás tá falando mal. Tá falando ali só pra bajular ou pra se ganhar uns pontinhos. Ou já viu aquela pessoa que trabalha na empresa, fica bajulando o chefe e por trás faz coisas horríveis? É horrível, gente. Aí aqui ele fala que a verdade, por mais que traga constrangimento, porque você pode ver, hoje é até uma estratégia. A pessoa que fala a verdade, as pessoas não estão preparadas para as pessoas que falam a verdade, porque elas vão exatamente massacrar. Vai lá falar a verdade no RH da tua empresa, se você não vai ser demitido no outro dia. Vai lá falar a verdade na pesquisa de satisfação da empresa, se você não é demitido no outro dia. Vai lá no compliance da empresa, que você fala que é totalmente sigiloso, e fazer uma denúncia se você não é demitido no outro dia. A gente não tem, gente. Mente num tribunal pra ver se eles vão ficar... Fala a verdade pra você ver. Hoje em dia a gente vê quantas leis foram aprovadas. Eu sempre falei aqui pra vocês, no caso da Mariana Ferrer, e que eu não trago. Eu sempre gosto de falar de política, sempre gosto de trazer assuntos da área jurídica também. E por que eu não trago? Porque quantas coisas têm sido feitas e por pessoas de direita, que se dizem de direita, né? Acabam principalmente prejudicando o nosso país e principalmente prejudicando a nossa vida. Porque não é bom e a gente não tem que ter duas medidas para uma medida para outro. Eu sempre gosto de participar de lives de política, né? Vocês vão me ver sempre participando. E é exatamente isso que eu tenho visto. As pessoas têm idolatrado os políticos e nessa idolatração toda não vê o que de errado tem um, o que de errado tem outro. Não analisa, não calcula e aí fica tudo preso, né? Então a verdade, ela, por mais que doa, ela tem que ser. E é verdade e palavras sábias, né? Senão é complicado. O gerente fala que eu quero ser certinha. É complicado, meu Deus do céu. Aí ele vem falando aqui, né, no verso 14 e 15. O poder de um governante, né? A ira do rei é como uma sentença de morte, mas o sábio procura acalmá-lo. Quando o rei sorri, a vida, seu favor se refresca como chuva de primavera. A sabedoria, gente, tem que ser a base das autoridades.
de toda autoridade, porque é a base da autoridade do nosso Rei Supremo, que é o Senhor. Então, todas as vezes que você for ver, analisar um poder de um governante ou de uma autoridade eclesiástica de qualquer nível, vê como que é. Tem sabedoria no falar, no tratar as pessoas, é uma pessoa justa nos conflitos que acontecem ali dentro da igreja ou dentro do... Tem. Porque se tiver, gente, infelizmente não tá de acordo com o que o Senhor estabeleceu. Tem que obedecer à autoridade. A nossa autoridade é Cristo. Essa tem que ser honrada até o nosso último suspiro de vida. Qualquer outra autoridade, ela pode ser questionada. Porque muitos têm utilizado de não mexa com o ungido do Senhor para silenciar e cercear as pessoas, de pegar essas pessoas que estão fazendo coisas erradas dentro da igreja, principalmente as autoridades, que deveria ser o exemplo, entende? Então, é complicado. Até porque, se a gente parar para analisar, tudo que um pastor faz dentro da igreja, tudo que um líder faz dentro de uma nação, tudo que exerce poder de influência ou de autoridade, ela não impacta somente a vida de uma, impacta a vida de várias pessoas. Então não tem como falar que dá pra gente ser tranquilo em relação a isso. Não tem. É melhor adquirir sabedoria, 16. É melhor adquirir sabedoria, eu vou correr, gente, porque hoje eu tô falando demais. E ó, já é 7h30, e a gente tá no 16 ainda. E vocês, vou correr aqui, viu? É melhor adquirir sabedoria do que ouro. É melhor obter discernimento do que prata. Aqui também é interessante porque a sabedoria, quando o Salomão ele pede sabedoria, não é automaticamente você pedir, você vai ser rico. Deus vai te dar a capacidade de você adquirir a quantidade de informação que você necessita para poder usufruir desse dinheiro. Por quê? Salomão ele pediu sabedoria, mas gente, vamos ver como foi Salomão? Ele sabia de todas as plantas, ele sabia negociar, então muitas vezes Deus deu para ele o quê? Sabedoria para lidar com pessoas que sabiam negociar e ele aprender. Sabedoria de estar com pessoas que sabiam todo tipo de planta, réptil, animal, tudo, conhecia absolutamente tudo e ele adquiriu a sabedoria e ele iria aprofundar. Lembra que eu falei ontem? Então, a sabedoria de ser sábio, mas é o quê? A gente adquire inteligência emocional. A gente adquire inteligência emocional como? Treinando, estudando, aprendendo, melhorando as aptidões, estando ali em campo. Porque bom marinheiro não se faz no cais, gente. Se faz em alto mar. Bom marinheiro não tem como ser só atracado no cais. Tem que ir para alto mar. É na guerra que a gente conhece soldado, né? O caminho do justo afasta do mal, mas quem segue esse caminho está seguro. Então, a gente se afastar do mal é o que a gente tem que... É sabedoria, né? Essa sabedoria que também nos dá de discernimento moral, de saber o que é ou não. O orgulho... Olha que interessante. No 15, a gente termina assim, ó. O temor do Senhor ensina sabedoria. A humildade precede a honra. Quando é aqui no 16, ele fala, o orgulho precede a destruição. E a arrogância precede a queda. Então, a humildade, ela sempre vai estar atrelada à honra e o orgulho sempre à destruição. Então, por isso que a gente precisa urgentemente se arrepender. Achou um potencial, eu falo, todo mundo tem um coraçãozinho, um potencial ali tenebroso. Então, achou qualquer resquício de arrogância aí, gente, já fala, Senhor, trata aqui, por favor. Trata aqui nesse coraçãozinho aqui, maldoso, porque a gente já vê que a arrogância precede a guerra. A queda. Porque os orgulhosos, gente, eles não respeitam limites. Pessoas orgulhosas não aceitam conselho. Já tentou dar conselho pra gente que é orgulhoso? Eu sei. Tudo isso que você tá falando eu já sei. Eu sei. Tudo ele sabe. E nada vive. E é complicado. Aí, 19. É melhor viver humildemente com os pobres do que repartir despojos com os ricos, né? A Bíblia, ela valoriza muito essa humildade, né? Mais do que sucesso orgulhoso. Enquanto o mundo ele fica, tenha sucesso, seja aplaudido, visionária, ela é maravilhosa, essa mulher é visionária. Uma desinfluenciadora aí que muita gente aplaude. Visionária, a Bíblia não. É melhor ter humildade mesmo do que um sucesso que não atribui a nada. Aí ele começa aqui no 20.
Quem ouve a instrução prospera. Quem confia no Senhor é feliz. Então, quem confia no Senhor tem a plena felicidade e a verdadeira felicidade. Porque, lembra que a gente carrega a verdade? Porque a gente carrega a mensagem da cruz? E não tem nada que seja mais prazeroso, mais feliz para nós do que essa verdade? 21. O sábio é conhecido por seu discernimento. E aqui ele vai dando pra gente, do 21 até o 24, o poder da fala sábia. Como que essa fala é graciosa, como ela pode transformar as relações. E também traz reflexão pra gente. Ele vem falando, ó. Palavra sábia, o quanto as palavras sábias ensinam, né? O sábio é conhecido por seu discernimento. Palavras agradáveis são convincentes. A sensatez é fonte de vida para quem a possui, mas é um desperdício disciplinar os insensatos. Aqui mais uma vez falando, né? Não dê pérolas aos porcos. Da mente sábia vem conselhos sábios. As palavras dos sábios são convincentes, porque lembra que carrega conhecimento. Toda pessoa que é sábia, ela gosta de estudar e não somente gosta de adquirir conhecimento, ela gosta de passar o conhecimento. Por isso que os conselhos dos sábios são mais convincentes, porque é carregado de informação, é carregado de autoridade mesmo do Senhor. Não só do conhecimento, mas da autoridade, porque ele acaba revestindo, né? Palavras bondosas são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Então aqui a gente vê que não é qualquer palavra, é uma palavra que é saudável, é aquela que carrega a verdade, é a combinação de verdade mais palavras agradáveis. É diferente do bajulador, né? Que ele é enganador, mais palavras agradáveis. Não. As palavras que carregam a verdade, que tem uma combinação perfeita, são aquelas que são carregadas de verdade, mais palavras agradáveis. Então, ensinam, elas curam, elas fortalecem. Essas são as palavras, né? Esse é o poder de transformar da palavra. Então, num bajulador. E aqui, há caminhos, 25, há caminhos que a pessoa considera correto, mas acabam levando à estrada da morte. A gente já viu, esse é o Provérbios 14 e 12, a gente já falou sobre isso, é o limite do julgamento, né? Que a gente precisa aprender. Então, quem já esteve aqui, a gente já aprendeu sobre isso. 26, é bom que os trabalhadores tenham apetite, o estômago vazio os impulsiona. Aqui é a nossa responsabilidade, né, gente? Responsabilidade humana no sentido de que nós precisamos nos levantar e nos mover. Não tem como a gente achar que as coisas vão cair do céu. A gente precisa nos movimentar para receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Aí do 27 ao 30 é o perigo da perversidade, ele vem falando. Como que é perigoso as pessoas sem caráter. Ele fala assim, ó. A pessoa sem caráter, ela cria problemas. Suas palavras são fogo destruidor. Sai destruindo tudo. O que o fogo faz, né? O perverso semeia discórdia, o difamador separa até os melhores amigos. E aqui é interessante porque ele não fala com verdade, né? É aquela pessoa que não possui certeza. Lembra que eu falei pra vocês que eu participei de uma live também, onde a pessoa, ela falou algo e não era verdade? Quando eu fui olhar o processo, quando eu fui olhar as informações, não era verdade. Esse é o perigo. E aqui é importante a gente tomar cuidado com o que a gente vai semear. Porque eu lembro até uma vez que eu escutei uma história assim, que havia uma empresa e dentro dessa empresa foi semeado que uma mulher estava saindo com um cara, só que era mentira. Só que as pessoas não queriam saber que era mentira e eles só foram propagando e essa mulher acabou ceifando sua vida. Mas pensa comigo, se as pessoas tivessem, a pessoa que recebeu a informação tivesse cortado e parado ali, não tivesse propagado mais, não ia estar semeando a discórdia, não ia estar semeando a mentira. O problema é, quando você recebe a informação, o que você faz com essa informação? Essa informação para em você, corta em você, ou você vai continuar propagando? Ou você pelo menos tem a capacidade de procurar saber se aquilo é verdade ou não? Isso é importante pra gente, porque isso aqui são atos de uma pessoa perversa. Se a gente tem cometido isso, a gente não é justo. A gente tá agindo com perversidade, e aí não tem como de uma fonte jorrar 2 tipos de água, né? A pessoa violenta engana os companheiros e os leva para o mau caminho. Aí eu acho que alguém comentou como é importante a gente ter amigos que nos conduzam para Deus, né? As feridas feitas por um amigo são cura para nossa alma. Com os olhos semicerrados, as pessoas tramam o mal, com um sorriso malicioso põe em prática. Gente, eu não sei se vocês assistiram aquele documentário que fala como que é o nome? From the River to the Sea, que eles falam como o Irã, eles entraram em Israel e fizeram um massacre. Não sei se vocês já assistiram. Alguém já assistiu?
no dia que eles entraram naquela festa que tava tendo em Israel, e eles mataram um monte de gente. Eu lembro que quando eu assisti aquele documentário, algo me chamou muita atenção. Tem até no YouTube. Nossa, assiste. É muito, muito, muito interessante. Eu acho que é umas 2 horas de documentário, mas vale a pena. Vale a pena assistir. E aí tinha umas câmeras que eles colocavam, gente. Cara, o sobrevivente falando, tem um bunker que eles colocaram e eles acabaram entrando. Só que nesse bunker era bunker para 7 pessoas e acabou 40 pessoas entrando dentro desse bunker. E quando eles descobriram, eles começaram a chegar lá e fazer um massacre mesmo. E aí eles tiravam algumas pessoas e começavam a queimar. E sobreviveu acho que 3 pessoas, e essas 3 pessoas eu contando. E algumas câmeras mostravam. Assiste só o começo, aí assiste, vocês vão ver. E algumas câmeras mostravam, eles tinham sorriso no rosto, gente, eles tinham prazer. Uns ligavam pros pais e falavam assim, eu matei 10 pessoas, eu tenho sangue de 10 pessoas na minha mão. E o pai chorando falava, meu filho, que Jesus tenha piedade da sua alma, que o Senhor tenha piedade de você. E eles tinham prazer. Você vê que é uma atuação do mal mesmo, é uma prática, praticando mal. E eles tinham, você olhava o sorriso assim, era prazeroso. Aí ele entrava nas casas, via mulher, violentava elas, e eles falavam assim, eu coabitei com ela. As caras, você coabitou? Ele, não, eu violentei. E eles tinham prazer. Ai, gente, assim, tem que ter estômago pra aguentar, mas assim, você vê ali nitidamente a atuação do mal. Eles praticando mal, matando um monte de gente e com um sorriso no rosto. Então, é muito, muito difícil, assim, como que é a prática, né? Aí ele fala aqui, os cabelos 31, pra gente aí ir encerrando, já passamos até da hora. Os cabelos brancos são coroa. Quem escreve aqui, From the River to the Sea. Esse é o documentário, gente. Aí ele coloca aqui, os cabelos brancos são coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Aqui é a honra da velhice, né? Quando ela é vestida e acompanhada de justiça, né? Eles são coroados de glória, glória espiritual. Obrigada, Ellen, Deus abençoe sua vida, eu não sei. Obrigada, Gina, também, Deus abençoe sua vida. Eu não sei, gente, eu sou péssima, eu não sei nem fixar. Aqui, consegui. Obrigada, meu Deus abençoe sua vida. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Aqui é o fruto do espírito, né? Domínio próprio. Domínio próprio. É mais fácil realmente conquistar uma cidade do que dominar as nossas emoções. Mas, foi o que eu falei. As nossas emoções, quando elas são submetidas ao Senhor, quando a gente tem a capacidade de entender, reconhecer, e a gente começa a estudar sobre, é muito mais fácil a gente colocar essas emoções debaixo do controle de Deus e a gente ter muito mais controle sobre elas. E ele finaliza. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Porque antigamente eles tinham essa prática, né, de lançar sorte para tomar decisões. Então, vou aqui lançar. Se eu for para não sei o que lá, aqui foi o Senhor que escolheu. Se não for, aqui foi que é para esquerda, para direita. Aqui esquerda, aqui direita. Então caiu assim, é para ir para direita. Então ele fala que até Salomão ele ensina pra gente que até essa sorte que eles lançam, quem determina o resultado é o próprio Senhor. Nada escapa da soberania de Deus. E que essa soberania esteja nas nossas vidas no dia de hoje. Que você entenda essa soberania e submeta absolutamente tudo que você for fazer, submeta essa soberania, porque é muito melhor a gente obedecer do que a gente padecer. Amém? Gente, eu sei que eu falo demais, né? Mas, tamo junto, viu? Quem tá aqui pela primeira vez, escreve aqui. Escreve assim, ó, primeira vez e a cidade. Eu sempre gosto de conhecer. Já tem uns rostinhos que eu já conheço, a Ellen já conheço, a Lúcia eu já conheço, a Mia eu já conheço, a Nildazinha também já conheço. Quem tá aqui pela primeira vez e coloca a sua cidade, que eu quero conhecer vocês também. Primeira vez, Luli. Você é de qual cidade? Ou de qual país?
Deus abençoe sua vida. Qual horário começa? Ó, Campo Grande, Minas Gerais. A live começa às 6 horas no horário de Brasília, tá bom? 6 horas da manhã. Quem não quiser perder, ativa o Hurt Me, porque você também me ajuda. Quando você ativar o Hurt Me, também eu liberei figurinhas. Tem figurinhas aqui pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma aqui. Deixa eu ver. Responder a Gi. Não sei, vê se vocês conseguem acessar através do Hurt Me. Aqui, ó. Tem figurinhas novas aí pra vocês que eu coloquei. São Paulo, e no Hurt Me ele avisa quando começa o horário das lives, aí você não perde. E também quando eu finalizo aqui a live, eu coloco um print nos meus histories e embaixo coloca assim, inscreva-se. Quando você se inscreve ali naquele evento, que eu sempre crio um evento quando termina, você já é notificado que a live já começou. Aí se você quiser começar o propósito, amanhã é o 18º dia, a gente vai começar no capítulo 17. Você começa daqui em diante e quando finalizar você volta lá pro primeiro. Que aí o link tá na bio, que é do YouTube, e tem todas as gravações da live lá. Mas continua falando... Tem só a Luli de primeira vez aqui? Tem mais gente? Primeira vez? Tem mais pessoas? Primeira vez? Primeira vez, a Kathleen. Deus abençoe. Você é de qual país, ô Kathleen? Ou de qual cidade? Coloca assim, ó. Primeira vez e a cidade. Primeira vez e a cidade. Eu sou de Aracaju. O Carlos Eduardo, se eu não me engano, ele já veio aqui algumas vezes, não já? Ou é a primeira vez, Carlos? Curitiba. Curitiba é bom, hein? Tá frio em Curitiba? Curitiba faz frio, né? Pessoal do Sul em peso aqui. Aracaju. Hoje tá, todos os dias. Deus abençoe a vida de vocês. Primeira vez, Ponté, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Rayane. Deus abençoe sua vida. Gostou? Espero que tenha gostado, viu? Volta mais vezes. Candeias, Bahia. Joiciane, minha conterrânea. Sou baiana também. Sou de Itaberaba, a terra do abacaxi. Pensa no abacaxi bom. Bahia é calor, né? Bahia tá calor, provavelmente. Quem mais, primeira vez? Vem chegando com delay, né? Não tem mais ninguém de primeira vez? Hoje tem poucos, então a maioria é veterana, gente. Que bênção. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe vocês. Como eu sempre falo, Maurício, primeira vez? De qual lugar, Maurício? Sejam bem-vindos. Quem tá aqui pela primeira vez, gente, segue o perfil. Alegre. Antecipo alegre. Eu já vou finalizar, você já pega a bênção. Mas quem tá aqui pela primeira vez, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Todos os dias, 6 horas da manhã, estamos aqui na live, fazendo o devocional de 31 dias de provérbios. Se você quiser acompanhar, o link tá na bio. Que mais? Meia-noite a gente tem oração, mas alguns dias eu não tô conseguindo fazer as orações da meia-noite, a gente tá fazendo nas 9. Então, só você prestar atenção nos stories, nos comentáriozinhos lá, que eu aviso os dias da live, tá bom? E, como de costume... Que bênção, Chay. Como de costume, ó, já pega aquele alegre, mas põe aquele alegre enorme. Quando a gente finaliza, você tem que escrever aqui alegre, mas é aquele alegre enorme, que eu já falei aqui, que a minha mente já voa longe, tá bom? Muito obrigada por tudo sempre, obrigada por vocês estarem aqui. Quem quiser os resuminhos, depois só me mandar no particular, que eu mando lá digitado, tá bom? Até que nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Gostei, Chay. Estamos alegres. Ellen alegres. Lúcia alegres, 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 alegres. Se alegrem no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Como a gente enfrentamos as batalhas vai determinar, né? Como que a gente vai realmente vencer essas batalhas. Então, que vocês estejam alegres, saiam daqui revigorados. Todo o meu amor, carinho pra vocês. Obrigada por tudo, por tudo, por tudo mesmo. Amo vocês, nós somos irmãos em Cristo, né? Então, o amor é o que nos une. Deus abençoe. Até amanhã, 6 horas da manhã. Beijo!